E se os heróis da DC fossem completamente diferentes, hein? Bom, é isso que acontece no universo Absolute da DC. Tem um Batman que não nasceu rico, uma Mulher Maravilha bruxa, um Superman que chegou na Terra adulto e muito mais. E eu finalmente consegui terminar de ler as primeiras edições aí de cada um dos 6 títulos. Eles são Absolute Batman, Absolute Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash e Caçador de Marte. Mas e aí, qual é a melhor primeira edição desses 6 títulos, hein? Qual é bom, qual é ruim, qual que eu acho que vale a pena continuar lendo, qual que provavelmente eu vou abandonar no meio do caminho? E é isso que eu quero discutir aqui numa tier list, hein? Oi, eu sou o Lucas e se você curte filmes, desenhos, quadrinhos, séries e tudo que permeia a cultura pop, já se inscreve no canal que eu tô muito confiante que você vai curtir todo o conteúdo e as discussões que eu trago aqui. Mas antes eu vou te dar um breve resumo aí sobre esse universo da DC. Canonicamente, esse universo Absolute ele é iniciado pelo Darkseid, mas isso nada mais é do que uma desculpa pra gente ter um universo completamente livre de cronologia, onde as imaginações dos escritores e desenhistas podem correr à vontade. É realmente, assim como o universo Ultimate lá da Marvel, um grande teste, né? É uma terra totalmente separada das continuidades tradicionais, um laboratório criativo pra galera se divertir aí, quem tá escrevendo e quem tá desenhando. Apesar disso, por ser um universo iniciado pelo Darkseid, é um universo mais ousado, mas também mais brutal, mais cheio de peso, né? Mais carregado de dor, de dificuldade. Como eu disse aqui, a gente vê um Batman que não nasceu rico, seu pai era um professor e morreu em uma excursão pro zoológico. Superman lá em Krypton vivenciou diferenças e injustiças sociais. A Mulher Maravilha foi literalmente criada no inferno. O Wally West aparentemente trabalha o tema de ansiedade muito bem ali na sua história. E o J'onn J'onzz, o Caçador de Marte, não é só um alienígena, mas sim um humano que tá dividindo seu corpo com um alien. Eu vou dar um panorama geral sobre cada um deles pra ficar mais fácil da gente fazer a tier list daqui pra frente, tá? O Absolute Batman foi quem começou toda essa jornada aí do universo Absolute. Vou deixar claro aqui que é um dos meus preferidos, tá? Ele é escrito pelo Scott Snyder, desenhado pelo Nick Dragotta. Ele traz esse Batman que é um tanque de guerra mesmo, assim. O cara é gigante, violento, brutal. Apesar das mudanças, ele ainda não é homicida, mas o seu background é completamente diferente. Como eu disse, ele não nasceu rico, seu pai era um professor que morreu durante uma excursão pro zoológico, e foi inclusive um prêmio que o pequeno Bruce ganhou por uma experiência que ele fez na escola. O Alfred é um espião, o Jim Gordon é um prefeito, e a sua vice-prefeita é a Martha Wayne, e como ele não tinha muito recurso, ele foi meio que na mão aprendendo as engenharias, estudando a cidade, aprendendo a melhorar o seu traje, como ser mais ameaçador pros bandidos. E o primeiro vilão que ele enfrenta aqui é o Máscara Negra, líder de uma gangue chamada Party Animals. E as duas maiores curiosidades desse primeiro volume é que os amigos de infância do Bruce Wayne são Edward Nygma, Oswald Cobblepot, Selina Kyle, Waylon Jones e Harvey Dent. E que o Coringa nesse universo não ri. No geral é um quadrinho bem de ação, assim, cheio de pancadaria. Ele não perde tempo pra sair na pancadaria. E quando eu vi a primeira imagem eu fiquei com muito preconceito com esse desenho do Nick Dragotta pro Batman. Mas faz total sentido pra proposta dele, cara. Porque ele basicamente é um cara que é pra dar porrada. E ele é mais ou menos isso, uma máquina de pancadaria, de boxe e ódio desenfreado, assim. Como eu falei, a primeira que lançou foi essa, né? E ela já tem mais volumes, eu já li todos. E tá sendo bem divertido de acompanhar até aqui. Absolute Superman número 1, eu acredito que é a HQ mais social aqui do que a gente tá falando, né? Traz uma proposta do Superman combatendo injustiças sociais desde a sua origem lá em Krypton, onde o Jor-El e a Lara eram operários, né, da sociedade kryptoniana, eles tinham castas ali. O Jor-El avisa que o planeta vai ser destruído, mas ninguém acredita muito nele, ninguém dá muita moral pro cara. E em algum ponto o Kal-El chega pra Terra com uma roupa com inteligência que conversa com ele, ajuda com os poderes dele. Tem vários pacificadores trabalhando pra Argos, e a Lois Lane é uma militar que trabalha também pra Argos. Como eu disse, o Superman vem pra Terra e ele acaba meio que virando um cidadão do mundo, principalmente em lugares menos favorecidos. Ele acaba auxiliando e meio que combatendo injustiças, abusos. Nessa primeira edição ainda é uma apresentação bem grande de contexto, não acontece tanta coisa assim. As outras edições eu já li, acontece bastante coisa, mas como eu tô levando a primeira edição só como exemplo, o roteiro é do Jason Aaron, então é um roteiro bem competente, é um cara que trabalhou muito lá na Marvel, principalmente com o Thor, e tem histórias muito boas. No geral é uma HQ legal, assim. E enfim, bora pra Mulher Maravilha. Absolute Mulher Maravilha, assim, é tipo um sonho de quem curte, sei lá, God of War, ou Hack and Slash, ou anime, ou jogo de pancadaria, porque assim, a Diana, ela é literalmente a última Amazona, porque os deuses as destruíram, né, e o deus Apolo leva o bebê Diana pro inferno pra Circe, que no universo original é uma grande vilã da Mulher Maravilha, né. Enfim, a Circe fica meio na dúvida se ela deve criar ou não aquele bebê, mas
no final ela acaba se apegando a ela, e a Diana acaba crescendo como uma bruxa guerreira que foi criada no inferno. Nessa primeira edição a gente vê um portal trazendo vários monstros pra Terra, e nesse portal atravessa uma Mulher Maravilha muito badass, com a espada do tamanho de uma moto, fatiando todos esses monstros. Basicamente na história não acontece muita coisa na primeira edição, mas o massa véia pancadaria é muito boa, e o design dessa Mulher Maravilha, não sei se foi o Jim Lee que propôs isso, ou se foi Hayden Sherman, né, que desenhou. Mas, enfim, o design muito badass mesmo, todo preto e vermelho, cheio de tatuagem no braço, uma espada do tamanho de uma moto, como eu falei, que parece muito a espada do Guts, ou a espada do Cloud do Final Fantasy. Então, assim, é um gibi muito badass mesmo. Eu não curti tanto, assim, o traço da Hayden Sherman e as cores do gibi, eu acho que as cores estão um pouco apagadas, mas, no geral, massa véia bem da hora. Eu falo mais durante a tier list, né? Em Absolute Flash número 1, a gente vê o Wally West mudando de cidade em cidade por conta do trabalho do seu pai. Dessa vez ele tá trabalhando numa cidade ali que tá sendo um laboratório no qual o Barry Allen tá fazendo várias experiências. O Wally perdeu a mãe, não se dá muito bem com o pai, tem algumas crises de ansiedade, ele sai pra espairecer, mas o Barry vê talento no jovem e chama ele pra participar do projeto, mas o seu pai não deixa. Mesmo assim, um dia o Wally vai pro laboratório do Barry e acontece um acidente que a gente não sabe muito bem ainda nessa primeira edição, o que aconteceu, mas aparentemente o Barry Allen morreu, o Wally ganhou os seus poderes de Flash e a gente vê um time skip pro Wally sendo perseguido ali pelo Capitão Frio, pelo Boomerang e por outros vilões. A primeira edição acaba meio que nesse ponto, assim, não acontece tanta coisa, mas a arte do Nick Robles tá muito linda e as cores estão muito vivas, tá muito bonito de ler isso aqui. Absolute Caçadores de Marte número 1 mostra que o agente do FBI John Jones foi pego numa explosão em uma cafeteria, mas ele sobrevive e aos poucos ele começa a enxergar algumas fumaças coloridas e ouvir uma voz. Ele desobedece seus chefes, engana sua família e aos poucos vai escutando essa voz dentro de si e vai descobrindo que na verdade ele é o Martian Mindfuck. E seria o Martian Manhunter, né? Cara, assim, de todas as releituras que a gente teve dos heróis, eu acredito que essa é a mais diferente, a mais ambiciosa em expressão artística aqui, a mais ambiciosa em roteiro, a mais ambiciosa em arte. Porque realmente é uma grande proposta, é um grande conceito que eles querem trabalhar aqui. E se o payoff das próximas 4 ou 5 edições não for tão bom quanto essa primeira HQ, vai ser um fracasso. Mas se eles continuarem esse crescente e entregarem um final espetacular, pode ser a melhor HQ que a gente tem aqui do Universo Absolute. É uma mistura de investigação criminal, com sci-fi, com invasão de mundo. Pode ser inclusive com a HQ da Lanterna Verde, ser o quadrinho que mais fala aí sobre esse universo Absolute em si, não sobre o universo fechado daquele personagem. E por último, Absolute Lanterna Verde aqui. Como eu disse, eu acredito que junto com o Caçador de Marte é a que tem mais potencial para explorar esse universo Absolute aí, dessa Terra Alpha, que é o nome desse universo. Uma vibe meio de terror cósmico assim, uma arte que me parece estar emulando o mangá. A história começa com o Hal Jordan numa estrada, o policial para ele, mas ele não quer tirar as mãos do bolso. Quando o policial o obriga, ele tira a mão do bolso. É uma mão gigante, basicamente feita de escuridão, e que ataca esse policial. O Hal ali vai para uma cafeteria para tomar uma água depois de andar milhas e milhas no deserto, mas essa mão acaba também atacando as pessoas que estavam dentro da cafeteria. A gente tem um flashback de um pouco antes dele conseguir esses poderes, e é basicamente o Hal Jordan civil conversando com versões civis dos outros Lanterna Verdes. Ele conversa com o John Stewart, com a Joe Mullen, eles citam o Guy Gardner, e eles parecem realmente conhecidos, bem amigos ali que moram naquela cidade. De repente cai um símbolo de Lanterna Verde gigante na cidade, eles se veem presos ali naquele ponto, e aparece o Abin-Sur, né, que na história original é quem envia o Anel de Lanterna Verde pro Hal Jordan. Aqui não dá pra entender muito bem o que ele faz nessa primeira edição ainda, mas o design desse Abin-Sur tá absurdo, tá muito bonito, sério mesmo. Mas colocar o Hal Jordan como um vilão é uma coisa que eu não curto muito, e tá parecendo que ele realmente vai ser o antagonista da Joe, que é a Lanterna Verde desse gibi, né. Assim, a arte é muito legal, a premissa alienígena ali do sci-fi é interessante, as cores estão muito bonitas. Esse Hal Jordan vilão eu não gosto, assim, mesmo que ele não esteja no controle, eu acho meio paia. Mas enfim, depois dessa geral sobre as primeiras edições do Universo Absolute, bora fazer um tier list agora, né, colocando aqui as obras que são obra-prima, ótimas, boas, ok ou horríveis. Mas bora lá. Vamos fazer na ordem de lançamento? Acho que é o mais justo, né? Absolute Batman foi o primeiro. Bom, pontos negativos. A história acaba sendo um pouco simples, né, demais. Mas a premissa desse universo do Batman é muito interessante. Os vilões
estão muito da hora. Tem humor, tem ação, tem massa véia, tem brutalidade. O personagem do Alfred tá mais interessante do que eu achei que ele seria. E o personagem do Bruce Wayne forte pra caramba. E sem esse background dele ser milionário, tá me deixando bem interessado, gostei bastante. Eu ainda acho que não é perfeito, mas eu acho que é ótimo, assim, pela primeira edição. Eu já li as outras, mas eu vou só contar essa primeira edição. Absolute Wonder Woman, como eu disse, é o mais pancadaria de todos aí, o mais massa velho. Gente, ela tem uma espada do tamanho de uma moto. Eu falei 3, 4 vezes já isso, mas é a espada do Guts, tá ligado? É absurda essa espada aqui. E o design dela é maravilhoso. O massa velho dela matar monstros. Ela ter sido criada no inferno como uma grande guerreira resistente pra caramba. Ela cavalga num Pégaso que é feito de esqueleto, mano. Ela é muito incrível. Até agora a história não tem me surpreendido tanto, assim como a do Batman, mas ela fica um pouco atrás da do Batman por conta da arte do quadrinho em si e das cores, principalmente dessa primeira edição, que é o que a gente tá falando. Eu acho que ela fica no ótimo ainda, mas ela fica atrás da do Batman, tá? A Absolute Superman, pela primeira edição, eu acho que ela é muito apresentação de conceito, tem uma arte muito bonita do Rafa Sandoval, mas francamente, assim, eu não liguei muito. É interessante ver o Superman atuando como esse Robin Hood, né? Como esse defensor dos injustiçados e tudo mais. Mas da primeira edição e do que eu li até agora, assim, eu acho que dos 3 primeiros lançamentos ele é o mais fraco. Ainda é bom, ainda tem muito potencial a ser explorado, mas ele vai ficar no bom. O quarto lançamento foi Flash, que é roteiro do Jeff Lemire, arte do Nick Robles. E assim, ele não mostra muita coisa nesse primeiro gibi, sabe? Tem uma arte linda, 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 cores estão maravilhosas. A premissa é interessante, mas ela é muito premissa ainda. Assim como o Superman não teve nenhuma grande cena de ação, nenhum uso muito grande dos poderes. Então eu acho que ele vai ficar no bom aqui junto com o Superman. Esses 4 eu ainda acho que vale muito a pena seguir lendo. 4 gibis eu tô seguindo com os volumes e realmente eu acho que deles todos valem a pena aqui por enquanto. O próximo lançamento, se eu não me engano, é Caçadores de Marte. E como eu disse, ele é o mais interessante. Ele é uma trama policial junto com uma trama sci-fi. É o gibi realmente mais ambicioso daqui. Ele tem uma arte muito diferenciada, um trabalho de cor, um trabalho de roteiro, né, pra arte funcionar ali dentro. Muito, muito diferenciado mesmo. Ele vai ficar em obra-prima aqui pelo potencial que esse primeiro gibi tem. Vou dar spoiler, a segunda edição continua muito bem, tá? Se continuar nessa toada, eu acredito que ele vai muito ser a melhor obra desse universo Absolute até então. Pode lembrar, inclusive, sei lá, o Visão do Tom King, o Senhor Milagre do Tom King, que são propostas bem boas também. Lanterna Verde. Lanterna Verde pra mim fica em ok. Primeiro porque diferente do Superman e do Flash, aqui a gente tem mais ou menos uma trama rodando ali, a gente tem todas as peças no tabuleiro, só faltam elas andarem. A gente tem algumas cenas de ação, são mais ou menos de um ataque de terror ali. A arte tá bonita, as cores estão legais, o design do Abin-Sur é ridículo de absurdo, muito bonito mesmo. Mas no geral foi a que eu menos gostei, a que eu menos tô interessado pra continuar lendo. Acho que eu vou dar uma chance pra mais 1, 2 volumes. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá pra mudar. Não, acho que não dá não, acho que é isso, mano. Acho que é isso. Mas e você, tá acompanhando o universo Absolute da DC? O que você tá achando? Comenta aí qual a sua HQ preferida, qual que você não tá curtindo. Se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima. Tchau, tchau.